Vamos de novo, quinto episódio do BPM Podcast. A gente, mais uma vez, a espera acabou. E mais uma vez a gente aqui com uma presença ilustre, pessoal. Olha o seguinte, aqui, ó. Eu vou até apresentar aqui, vou fazer a leitura. Frank Robold está aqui com a gente hoje. O Frank atua há mais de 40 anos no setor de avicultura e suinocultura. Ele é presidente da Plason do Brasil, uma das maiores empresas aqui da nossa região. Também é presidente da ASIC, a Associação Empresarial aqui de Criciúma. E veio compartilhar com a gente aqui, além da história dele, da trajetória dele, os grandes desafios que ele superou, tudo que ele já construiu. E a gente tem umas perguntas aqui bem interessantes para compartilhar com vocês também. Mais uma vez, estou também aqui com a presença do nosso presidente da BPM Pré-Moldados, Nivaldo Richter. Vou passar a palavra aqui já para começar o nosso bate-papo. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Nivaldo, também. Vamos lá, fique à vontade. Bom, esse episódio, né, como se chama os eventos de podcast, nós somos os antigos, a gente tem que aprender essa nomenclatura, né, Frank? Esse episódio a gente tem o prazer e a honra de estar recebendo aqui o Frank, um amigo antigo, com quem a gente já fez negócios, fizemos obras, né, na empresa dele. Então, um prazer muito grande, Frank, te receber hoje aqui. E começando já, né, o nosso bate-papo, queria que tu comentasse um pouco como é que surgiu, na verdade, esse processo todo lá de trás, imagino nos anos 80, né? A Plason no Brasil, porque ela hoje é uma empresa de um porte muito grande, né? Tu comentavas há pouco até sobre exportação, a importância que isso tem na operação de vocês hoje. E a gente está aqui, às vezes, num lugar um pouco até isolado na nossa economia, no sul de Santa Catarina, mas a gente sente que essa pujança da economia aqui está cada vez mais firme, né? Mais estabelecida. Então conta um pouquinho da tua história lá atrás, porque eu acho que é uma história bastante interessante e a gente gostaria de te ouvir. Prazer é meu estar aqui. Obrigado, Ney, obrigado à BPM pela oportunidade de vir aqui falar. Na realidade, hoje em dia nem tem mais ninguém isolado, né? Hoje em dia ninguém mais está isolado e a Plason não é diferente. Nós hoje estamos em vários mercados aqui, nós somos restritos à América Latina, mas a gente está presente em todos os países da América Latina, a gente tem um bom volume dos nossos negócios na exportação, porque a gente começou a construir lá atrás. Isso é uma coisa que se consegue da noite para o dia, isso aí precisa muita persistência para ir buscar esses mercados. Mas assim, a Plason já está aqui no mercado brasileiro já desde 1900, final de 96 agora, em novembro vai fazer já 29 anos que eu estou com a Plason, mas eu, como ele disse, eu estou há mais de 40 anos na atividade, na avicultura e suinocultura. Eu comecei isso em 1980, nessa atividade. E aí a gente, logicamente, hoje a gente conhece muita gente no mercado por todo esse trabalho que foi desenvolvido. Comecei lá atrás num frigorífico que tinha aqui, que depois foi incorporado a Perdigão, e depois foi uma indústria de equipamentos para incubadoras que tinha aqui em Uruçanga, uma empresa belga, que depois ficou uma empresa brasileira. Eu acabei em 96 saindo dessa empresa e fui procurado pela Plason de Israel, que queria, naquela oportunidade, entrar no mercado brasileiro, porque tinha uma demanda da Sadia. Sadia hoje é BRF, que já não é mais BRF, agora é MBRF, porque se incorporou com a Marfrig, né? A Sadia naquela época tinha uma pretensão de automatizar as instalações de avicultura que eles tinham no Brasil. Eles tinham um volume muito grande. E a Plason tinha uma tecnologia na linha de bebedouros para frango que só 3 empresas no mundo tinham. A Plason era uma delas, tinha outra na Alemanha e outra nos Estados Unidos. E a Sadia queria essa tecnologia aqui no Brasil e procurou a Plason para vir para cá. E a Plason, através de indicação de amigos e tal, chegou a mim para dar um suporte a eles nessa prospecção de mercado aqui no Brasil. Então foi por aí que começamos. E aí, em uma semana, 10 dias depois, a decisão de colocar a empresa aqui no Brasil foi tomada, até por exigência da Sadia, que não queria importar, queria ter comprado uma empresa brasileira. Eles acabaram montando uma empresa, um galpão muito pequeno, aqui em Criciúma, na Avenida Santos Dumont. Por aí que a gente começou. Lembro que a gente começou isso em dezembro de 1996, mas o registro da empresa mesmo é em janeiro de 1997. A gente começou entregando esse produto. E a gente sabia que, lógico, expandiu para outras empresas e tal, mas era um produto único, ninguém sobrevive de um produto só. E aí a gente começou logo a buscar outros produtos que podia, incorporamos e começamos a crescer a linha de produto, aumentando o portfólio para oferecer no mercado, buscando também representantes do Brasil,
E também logo em 2002 já começamos a exportação, porque a gente tinha sempre a vocação da exportação. A gente tinha uma experiência de que a nossa atividade, a avicultura, é uma atividade de muitos altos e baixos. Hoje menos, mas naquela época eram altos e baixos. Ganhava dinheiro, fazia investimento. Não ganhava dinheiro, não fazia investimento. E quem fabricava e fornecia para eles equipamento acabava ficando muitas vezes ocioso. Então, foi uma forma de também buscar outros mercados para poder ter não ter tanto esse serrote que a gente diz sobe e desce. E aí que a gente começou na exportação e estamos aí no mercado aí, logicamente, por fomos para Içara, voltamos para Criciúma. Em 2010 vocês construíram, a BPM construiu aquela fábrica que nós temos aqui. Depois disso, acredito que logo depois já ampliaram, depois já fizemos a outra ampliação, acho que já está na quinta ou sexta ampliação que nós estamos fazendo com vocês. Daquela fábrica lá. Então, assim mais ou menos a história foi crescendo e hoje a gente tem realmente a liderança do mercado, não só no Brasil, em vários países da América Latina, na área da avicultura. Incorporamos suinicultura, incorporamos postura comercial é a produção de ovos comestíveis, né? E que isso incorporamos com a compra de uma empresa lá no interior de São Paulo. E assim a empresa foi crescendo. Hoje é uma empresa bastante significativa aqui na nossa região, mas temos 2 outras unidades fora aqui da nossa região. Então, seguimos crescendo e acreditando, né? É assim que tem que ser. O Frank, eu imagino que no início a parte de engenharia ou a tecnologia dos processos deva ter uma participação importante da matriz lá de Israel, que era já conhecedora, imagino, da produção e tal, dos produtos que vocês começaram a fabricar aqui. Mas vocês, como tu comentaste, diversificaram bastante, né? Sim. E quanto que vocês têm hoje em termos de desenvolvimento local? Assim, ou dependência ainda de Israel para poder crescer aqui no Brasil? Israel tinha a linha de bebedouros, porque são especialistas em água, até sem dúvida, pela necessidade que eles têm lá, eles são especialistas em água. Mas assim, por exemplo, o comedouro do frango, nós fomos para a Europa ver um bom comedouro para poder ter esse comedouro aqui. Acabamos comprando a patente de um comedouro italiano, no norte da Itália. A gente comprou essa patente, trouxe para cá. Hoje tranquilamente o comedouro que mais se vende na América Latina, mas a gente trouxe de lá, pagou a patente, não foi cópia, não foi nada, pagamos a patente. Exaustor, nós fomos para a Itália primeiramente, depois fomos para a Holanda, então temos tecnologia italiana e tecnologia holandesa na linha de climatização de galpão. A parte de controladores é uma tecnologia israelense, não da Plasson, de outra empresa que a gente buscou na Israel. Como tem muitas coisas que nós desenvolvemos aqui pela nossa equipe. Nós temos uma equipe grande de engenheiro que trabalha na empresa, que desenvolve. Então, assim, nós acabamos, logicamente que tem coisas que a Plasson de Israel desenvolve, tem coisas que a própria Plasson da China desenvolve para nós, como tem coisas que nós desenvolvemos aqui e fornecemos para as outras Plasson do mundo, porque tem na África do Sul também, tem nos Estados Unidos, tem no México. Inclusive a do México, ela foi criada através da Plasson do Brasil. Nós criamos a Plasson do México, hoje ela já funciona independente, segue em Querétaro, lá no México. Está crescendo muito bem lá no mercado do México, mas ela nasceu daqui, inclusive a direção de lá era ex-funcionário da Plasson do Brasil aqui, pessoal que a gente criou aqui e que foi para lá tocar os negócios lá. E é assim que funciona. É uma cooperação entre todos, mas logicamente que até pela visibilidade que tem a avicultura brasileira, a suinicultura brasileira, aqui a gente cresceu muito mais que outros mercados. Hoje a Plasson não é só esse segmento, a Plasson tem outros segmentos, mas assim, aqui, tirando Israel, aqui é a maior subsidiária dele, entre todos que eles têm no mundo, é a nossa aqui no Brasil. Tu comentaste sobre Israel e eu realmente estive uma vez em Israel, há uns anos atrás, e quem vai a Israel fica impressionado de ver um país com aquele potencial todo, né, de conhecimento, de tecnologia e tal, em cima de um deserto, né? Literalmente eles vivem num pedaço de terra que não é terra, que é só areia, né? Aonde é a Plasson era um pântano. Pois imagina. Então onde não é areia é pântano. Ou seja, é um lugar extremamente difícil, né? Mas isso eu acho que serve como uma referência, porque o Brasil tem essa riqueza toda natural, né? Que a gente está aqui com esse monte de terra e solo bom, né? Esses dias eu fiz uma viagem, fui até Brasília e voltei.
anda ali por Goiás, interior de São Paulo, é uma riqueza do nosso país, né? Então, isso motiva muito para que a gente aprenda a entender o potencial que a gente tem. Né? O potencial é muito grande nosso na região, não só aqui no país inteiro. Né? Vê o agronegócio hoje. Né? O nosso negócio está totalmente ligado ao agronegócio. Então, nós vendemos para avicultura e suinocultura, que está linkado ao grão, porque 70% do frango é grão. Certo. E assim, a gente viaja muito. Esse mês ainda vou para o Mato Grosso, a gente viaja Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, e agora já subindo toda aquela região do sul do Piauí, sul do Maranhão, aquilo está crescendo, o agronegócio crescendo em todos os lugares. Um negócio impressionante. Não precisa nem falar do Paraná ou do que representa o agronegócio no oeste de Santa Catarina, enquanto o oeste de Santa Catarina cresceu por conta disso. Assim, na realidade, o Brasil pode, se quiser, pode ser o supermercado do mundo, porque países como China e Índia não vão conseguir produzir o alimento que eles precisam para o seu povo. Vai ter que ter algum país que produza isso. E o país com mais potencial para produzir o alimento que toda essa população aí mundial precisa, uma Indonésia, por exemplo, que vem crescendo muito, está produzindo mais alimento, tudo, mas não consegue, porque o poder aquisitivo dessa população está crescendo. Então, assim, vai crescer aonde? Tem que crescer na América Latina, porque nós temos potencial aqui de crescer. Nós temos água abundante, sol abundante, solo. Então, assim, qual é o país que tem tudo isso? Tem alguns países, talvez na África tenham isso, mas até chegar no estágio que o Brasil já está hoje vai demorar muito tempo. Então nós temos um potencial muito grande de ser o grande celeiro do mundo, o grande produtor de alimentos que o mundo precisa. E alguns setores já estão usando isso, né? Por exemplo, a avicultura, a exportação já representa 38% de tudo que é produzido de carne e frango aqui no Brasil vai para fora do Brasil. Então tem esse potencial. A suinocultura está crescendo também bastante, muita carne suína. Carne bovina também se exporta muito. O ovo ainda não, mas se olhar a proteína animal, já está se vendendo muita proteína animal para fora do Brasil. Certo. É muito legal trazer essa inspiração, né? Porque a gente às vezes tem dificuldade de enxergar um pouco o que está acontecendo lá fora, a gente fica olhando muito para dentro, a gente fica muito preocupado com o nosso cenário econômico, político, aquela questão toda que a gente acompanha aqui no dia a dia. Mas eu queria voltar um pouquinho nas tuas falas mais iniciais lá, Frank, quando tu comenta um pouquinho sobre a evolução do teu negócio, desde o momento da fundação lá e até o ponto que chegou hoje, né? Certamente passou por diversos desafios, né? E quem vê o Frank falar assim com essa paz, com essa tranquilidade, né? Não tem ideia da velocidade que ele constrói. Ele mesmo citou ali as expansões que a gente vem fazendo e vem acompanhando, e é obra, e no ano seguinte já tem outra obra, e vai aumentando e vai ampliando. Qual que é se tivesse que dar uma ou duas dicas, enfim, de forma geral, para quem é empresário e está pensando em expandir, está pensando em investir, como é que é o momento dessa tomada de decisão? Ele olha para o cenário, está preocupado, olha para a exportação, vê dificuldades, não consegue encontrar um caminho para fazer isso, né? Da forma com que a Plaçon teve muito sucesso fazendo. Qual é o direcionamento que tu daria assim, para quem está pensando em fazer isso? Eu acredito que tu só pode estar num negócio que tu acredita. Eu acredito que o Brasil é possível produzir alimento, que o Brasil pode produzir alimento, que pode fornecer mais alimento para fora do Brasil, que ainda há oportunidade de consumo aqui dentro. Então a gente acredita. E assim, eu estou falando de alimento porque a gente produz equipamentos, a gente produz construção civil, a gente constrói o galpão, a gente coloca lá dentro todos os equipamentos, deixa pronto para o produtor produzir. O alimento é o produto fim do teu cliente. Do meu cliente. Claro. Então assim, eu acredito nisso. Então assim, eu vejo expandir bastante. Vejo que a tecnologia está avançando muito e que você ainda tem muita coisa que você pode avançar em tecnologia nas instalações já existentes. Isso é uma demanda muito grande se você quer produzir mais, se você quer produzir melhor, você precisa aplicar mais tecnologia. Então tem todo esse espaço para crescer e por isso que a gente tem que acreditar no negócio. Segundo, tem que ter resiliência, porque eu disse há pouco, o mercado muitas vezes cai, você tem que também ter paciência para esse momento, tem que aproveitar. É bíblico, tem época de vacas gordas e vacas magras, na nossa atividade isso está muito claro, sempre existiu. E aí você tem que diversificar o máximo possível. Por que a gente foi buscar exportação? Porque, antes eu disse, caía aqui o mercado, o mercado reduzia muito e você sabe como é que é. Nós temos hoje 870, por aí, em torno de 870 colaboradores diretos, fora os indiretos, todos que fazem montagem, vendas para a gente, são todos indiretos.
daqui a pouco tu tem uma massa de pessoas que são dependentes da empresa, e tu fica preocupado com esse pessoal. Então, assim, a gente foi buscar esse mercado fora para dar esse equilíbrio maior possível, também não dependendo só de um mercado. E isso, acredito, hoje, esse ano está em torno de 40%, 45% está na exportação, dá esse equilíbrio maior para a gente. Mas eu disse assim, a pessoa tem que ser resiliente, não adianta, se o cara não persistir, a gente sabe muito no teu negócio também é assim, tem que ter resiliência e seguir firme, não adianta. Nós passamos por quantos planos aqui nesse país, plano econômico, para quem dependia de venda em dólar ou que importava, de repente o dólar eles faziam uma maxi desvalorização, da noite para o dia tu ficava mais pobre, 20%, como acontecia, e essa era a realidade. Eu acho que dentro do que tu falaste, ele falou de fé, resiliência e persistência agora, Sim. Né? Mas acho que um ponto-chave que tu trouxe aqui na primeira fala e agora repetiu, e é uma coisa importante que tem acontecido com a gente também, né? A gente tá passando, a BPM tá passando ali nesses 38 anos agora, se não o melhor, um dos melhores momentos da história da empresa, e um dos pontos-chaves que a gente trabalhou bastante forte também foi essa questão da consistência, essa questão do eletrocardiograma. Tu precisa tratar isso, porque isso é o grande, é um câncer que ele vai consumindo a empresa ali, a gente não vai percebendo a dor que isso traz, porque o eletrocardiograma ele traz um momento de ruim e daqui a pouco ele traz o bom. E o bom é aquele momento que tu respira, daqui a pouco vem ruim de novo, né? Então, controlar isso, trazendo consistência, que é o grande desafio, né? Eu acho que a maior dica que tu trouxe aqui foi a questão de expandir mercado, sem ter medo. Acreditando no negócio, tem que abrir novos mercados, tem que ter coragem de... Se tu acredita no teu produto, se tu acredita no teu produto, se tu acredita no mercado a longo prazo, tu tem que expandir, não tem outro jeito. Então, tem que buscar fora. Nós agora, por questões geográficas e acerto com o grupo Plaçon, nós estamos restritos ao Intercom, uma parte como Intercompany, que é vender para outra Plaçon, que a gente atende, por exemplo, a Plaçon México, ou a gente está no Caribe, América Central e América do Sul. Bom, nós já estamos em todos os países e tem negócios em todo o país. Por exemplo, Belize tem negócio, Guiana tem negócio, Venezuela, terceiro ano, é o maior mercado nosso depois do Brasil. Por incrível que pareça, você fala tanto da Venezuela, estive lá 3 semanas atrás, na Venezuela. Então, assim, tem bons negócios lá para nós, para o nosso setor, porque o consumo de proteína está crescendo lá dentro, então abre espaço para nós. Quando eles passaram por aquela depressão muito profunda, desapareceram as instalações, foram vendidos como sucata ou qualquer coisa, e hoje isso precisa ser reposto, porque está aumentando o consumo de carne. Então nós estamos vendendo para repor isso. E assim, aí vai Guatemala, Paraguai, Argentina, todos os países. Então assim, a gente já está em todos os países, com um bom market share. Então assim, nos preocupa. Bom, então vamos para outro segmento. Aí nós somos, é mais difícil, né? Aí nós somos para a suinocultura, há alguns anos atrás. Aí nós fomos para a postura, que postura é a produção de ovos comestíveis, que é um negócio que está crescendo muito. No Brasil, esse ano deve crescer 7,5% o consumo de ovos pela população. Então, tem um negócio que está crescendo, a gente ainda tem um market share pequeno, nós podemos crescer dentro desse mercado. Mas já estamos olhando algumas coisas a mais, irrigação, algumas coisas a mais que a gente tem que ir olhando para ir diversificando, para não perder espaço. Porque a gente sabe que, assim, você tem concorrentes também, os concorrentes também têm o seu market share e a gente não consegue ser dono de 100% do mercado. Então, existem alguns limitantes em que a gente vai buscando outros segmentos que a gente possa atuar para a gente continuar crescendo no mercado. E quando dá um boom, um pouco de boom, tu tem que estar preparado para poder atender esses clientes, porque se você não consegue atender, esse cliente acaba indo para algum outro fornecedor no mercado. Então, por mais que ele queira, ele precisa também do equipamento, ele não pode ficar te esperando muito tempo. Então, a gente trabalha... Vocês sabem como é que funciona a empresa, né? A gente fica dançando conforme a necessidade o tempo todo. Isso é fazer gestão, não tem outro jeito. Você tem que viver a empresa 100% do tempo. E dedicação, eu sempre digo assim... não quer se incomodar, não monta empresa, porque como montar empresa vai se incomodar, porque todo mundo acha que tudo é bonito, viajando, isso, aquilo, não sabe que tem que trabalhar um monte, tem que preocupar e se preocupar com tudo, é assim que funciona a coisa. Ô Frank, agora eu sempre te tive como uma pessoa muito voltada no setor econômico como um todo, né, na economia da região aqui, envolvido em várias frentes, e agora tu estás como presidente da Associação Comercial Industrial, né? Como é que consegue ainda, além de tocar uma Plaçon,
ainda assumir todo o compromisso que é uma associação comercial. Imagino que o teu dia seja curto hoje em dia, então. Volta curto nisso, mas é assim. Sempre aquela história, né? Salva pra gente que não tem tempo arrumar mais tempo, mas é assim. Eu estou hoje como presidente da SIC, né? Já cumprindo o meu primeiro ano, tenho mais 2 anos pela frente, porque o mandato é de 3 anos. Eu fui diretor, fui vice-presidente na última vez e aí é um consenso que o vice-presidente vai ser o presidente e acabei aceitando ser presidente da SIC. É um desafio muito grande. Primeiro é um orgulho, mas além do orgulho é uma responsabilidade, um desafio muito grande. A SIC tem muitas demandas, a SIC, até pelas gestões anteriores todas, ela criou uma importância muito grande em Criciúma, não só em Criciúma, em toda a região. Então, tem muitas demandas que são demandas da comunidade que vêm via a SIC, que a SIC acaba sendo puxando muitos temas que talvez temas que deveriam ser puxados por outras entidades e tal, mas que caem sempre na questão da SIC. Isso é importante, mostra que a entidade, a associação empresarial, ela é uma grande formadora de opinião em Criciúma e é uma grande puxadora, é forte, puxadora de vários temas dentro da cidade. Mas lógico que tem demanda. Essa semana mesmo nós tivemos várias demandas aí. Mas assim, eu já tinha passado pela experiência de ser presidente do bairro da Juventude também durante alguns anos. Sou conselheiro ainda lá. E o bairro foi uma alegria muito grande ter sido presidente lá há vários anos. Fui também presidente do Conselho do Hospital São José também há alguns anos. Ainda continuo conselheiro, mas já não sou mais o presidente, mas estive até o final do ano passado como presidente. Eu sempre digo assim que a gente tem que achar um tempo para poder dedicar um pouco para a comunidade também. É uma forma de a gente retribuir tudo aquilo que a gente consegue, né? Tudo que a gente recebe da comunidade. É uma forma de retribuir aquilo que a comunidade nos dá. E as entidades precisam de gente que sejam apartidárias, que não tenham muito envolvimento político, que você tem que dialogar com todas as frentes, com todos os lados. E a gente tem sempre esse perfil, então a gente busca fazer o melhor possível. Perfeito não dá para fazer, mas a gente busca fazer. Assim que tem uma estrutura muito forte, então isso torna o fardo um pouco mais leve e a estrutura toca, e é uma associação muito forte e que dá para tocar mesmo um pouco à distância. Você tem demanda todo dia, mas a gente... E Criciúma, especialmente depois do advento do Collor, eu me lembro que tinha uma vocação centrada no carvão, praticamente, né, até os anos 80, e depois mudou muito, né, com a entrada do Collor, que acabou aquele esquema que tinha do carvão, de cotas e tal, e as mineradoras tiveram dificuldade, e aí começou, na minha avaliação, a diversificação da economia efetiva em Criciúma. E hoje a gente observa um setor econômico bastante diversificado, né? Isso nos traz uma condição favorável em termos de economia, né? Eu acho que o Sul e Criciúma especificamente é uma vantagem competitiva muito grande, essa diversificação. Hoje, se tu olhar o Parque Fabril que nós temos aqui, em toda a região, logicamente temos o carvão, temos as cerâmicas, mas nós somos fortes na confecção. Olha quantas empresas de confecção, metalurgia, plástico. Nós somos um polo plástico muito, muito grande. Nós temos vários, a construção civil é forte aqui, o setor supermercadista da nossa região é muito forte. Então, assim, tem vários setores econômicos que são fortes na nossa região. E eu acredito que isso é importante, que a economia seja com essa diversidade e que possa tocar. Eu dou o exemplo do agronegócio. Criciúma não tem extensão territorial, não produz grão, não tem muita agricultura, mas ela tem aqui empresas que fornecem tecnologia de ponta, e não estou falando só por causa da população, mas tem outras empresas aqui que fornecem tecnologia de ponta para o agronegócio e que estão sediadas aqui na nossa região, fazendo um bom trabalho, então estamos inseridos em todos os negócios. Então, assim, quando um setor econômico acaba indo um pouco mal, tem outros setores que cobrem, assim que acontece, e isso é bom para essa diversidade, é bom para a nossa região. A gente estava comentando, então, Frank, que Criciúma tem uma diversidade econômica bastante forte, e essa demanda tão variável de setores, ela traz, ela cobra, ela solicita muita mão de obra, né, qualificada em vários segmentos, né? Existe algum trabalho da associação comercial no sentido de potencializar
essa possível qualificação da mão de obra que precisamos dispor aqui para poder atuar no setor econômico? Nós temos uma bandeira, assim como uma das nossas principais bandeiras é essa questão da mão de obra. Não é só a quantidade de mão de obra, é a qualidade de mão de obra. Nós acreditamos que a questão da mão de obra, principalmente a quantidade de mão de obra, vai acabar passando pela questão de imigração. Nós estamos vendo aqui na nossa região cada vez mais gente vindo do norte do país e gente vindo de outros países. Então passa por essa questão da migração, principalmente, mas também da imigração. Para isso, Criciúma tem que atacar um problema que é o custo de moradia em Criciúma é muito alto para aquelas pessoas que têm uma menor renda. Então isso precisa ser atacado. A gente já tem conversado sobre isso com o poder público municipal, colocando essa situação e que precisa ser olhada, porque esse pessoal precisa ter moradia e não pode comprometer um valor muito significativo da sua renda mensal com moradia. Então é uma questão que tem que ser buscada uma solução para isso. A questão da qualificação da mão de obra também é um problema e precisa ser resolvido. Nós temos boas escolas na nossa região, nós temos o IFSC aqui, nós temos SATIC, nós temos o Bairro da Juventude, nós temos a Abadeu, nós temos várias entidades aqui que são formadores de mão de obra técnica. Nós precisamos achar uma forma também de atrair, mas tem Senai, tem tudo aqui na nossa região. Nós precisamos achar uma forma de levar esse jovem para essas escolas. Agora, a Prefeitura Municipal de Criciúma com o SES está fazendo um trabalho de realmente ter esses cursos disponíveis. Está acontecendo lá no Parque das Nações, agora na Santa Luzia, formando mão de obra. Porque não é só a mão de obra do jovem, você muitas vezes precisa requalificar a mão de obra que você já tem. Alguns querem ressignificar a sua trajetória profissional. Então, assim, é importante ter isso. Eu sei que lá no Parque das Nações tem mecânico de manutenção de máquinas, isso para as empresas. Tem outro que é a questão de refrigeração, que aí a pessoa pode optar em estar na empresa e pode montar seu próprio negócio, instalação de ar-condicionado, essas coisas todas. E aqui na Santa Luzia eu sei que é construção civil e outro não me lembro o nome, o curso que tem lá, que está sendo disponibilizado agora. Então, assim, está sendo tratado isso, está sendo feito trabalho em relação a isso. E acredito que isso, com toda a disponibilidade que nós temos de escola aqui, dos investimentos que estão sendo feitos em escola aqui, isso a médio prazo isso vai ser resolvido para a questão da mão de obra. Mas não é um problema só de Criciúma e da região. Então, em todo lugar do Brasil que tu vai, tu vês, todo lugar não digo, mas se você pegar uma boa parte do Brasil, você vai ter esse problema. Eu sei porque nós temos filial em Lucas do Rio Verde, lá é pior que aqui ainda, no Mato Grosso é muito pior que aqui, então não tem essa mão de obra que a gente precisa. E essa mão de obra sendo qualificada e sendo preparada, isso traz riqueza para o município, né? Porque são salários melhores, renda que fica aqui, e isso faz a economia crescer como um todo, né? E com a reforma tributária, vai ser o retorno do imposto vai vir para o município onde se consome. Então, quanto mais você tem mão de obra qualificada, mais salário eles têm, mais renda eles têm, mais dinheiro disponível para gastar e consumir no município tem. Então, essa a importância que se dá para a questão da qualificação da mão de obra. Nesse ponto específico, eu queria provocar um pouquinho mais ainda, né? Tudo isso que o Frank fala, de fato, a gente percebe que está acontecendo, até porque a gente está participando de algumas obras bem importantes, né? Tanto na SART, que agora com o SESI, também aqui de Criciúma, enfim. Tem algumas obras aí que logo serão inauguradas aqui, vai ampliar ainda mais essa nossa força de educação no município. A gente está participando disso, né? E muito feliz com isso também. Mas eu queria provocar um pouquinho na questão da reciprocidade. A gente tem essa preocupação de investimento em educação, na formação e tal. E o que tu tem percebido, Frank, se é uma preocupação não só municipal, estadual, nacional e até global, com as gerações que estão vindo por aqui, o quanto elas estão abertas ao aprendizado. A gente fala aqui do agronegócio, a gente fala aqui da construção civil, né? Talvez os dois que mais estão sofrendo com a dificuldade na evolução das gerações agora. Eu queria que ambos falassem um pouquinho sobre isso, da preocupação de quem está vindo para o mercado agora, de acelerar muito as coisas, a questão da tecnologia, que cada vez impõe mais esse ritmo bastante acelerado, o quanto as empresas estão sendo impactadas por isso, e mesmo que a gente busque programas, a gente ainda tem dificuldade de acessar esse pessoal, porque essa turma está assistindo a gente também, e é importante vocês, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, abrir um pouco mais, talvez, aí,
a cabeça dessa turma para olhar para esses setores, né? Hoje, em todas as empresas, deve ter 3 ou 4 gerações que estão trabalhando lado a lado e que precisam conviver. Nós que somos... Eu tenho 66 anos, eu sou de uma geração que tem pessoas de 20 anos, 18 anos de idade que trabalham comigo diretamente e que você tem que aprender a conviver. Eles têm que aprender a conviver com a gente tem que aprender a conviver com eles. Sempre foi assim, não existe outra forma de tocar. Então, assim, cada um com as suas características, cada um é analógico, o outro é mais tecnológico, e assim vai, não tem outro jeito, entendeu? Você vai ter que conviver dessa forma, e as empresas, logicamente, têm as suas regras, têm a sua disciplina, mas o mais importante é que todo mundo absorva a cultura de cada empresa, entendeu? Bom, tem que ter alguns princípios que você coloca na empresa, que você não... Isso é aquilo que você defende, aquilo que você preserva na empresa. Agora, você vai ter que se enquadrar, todos nós vamos ter que sempre nos enquadrar, porque nós vamos ter 3 ou 4 gerações sempre trabalhando junto conosco. A nossa geração daqui a pouco vai passar, mas vai surgir uma nova geração e isso sempre vai acontecer. Hoje isso está mais aflorado. Por quê? Porque antigamente era assim, não, eu mando e vamos fazer, acabou. Hoje não é mais assim. Mas a gente tem que se acostumar, a mão de obra muda, a forma de fazer muda, as tecnologias mudam, e tem que ser dessa forma, não tem outro jeito. E nós vamos precisar conviver. Os mais jovens vão precisar conviver porque vão precisar ter receita também. E nós vamos ter que conviver porque vamos precisar desses mais jovens para estar na empresa e tocar. Portanto, é que a gente possa imbuir em todo esse pessoal, em todas as gerações, como eu disse, essa cultura da empresa, fazendo todo mundo vestir a camisa, todo mundo se sentir dono do negócio, porque o mais importante de uma empresa é que uma grande parte das pessoas, se não gosta, lógico, a totalidade não consegue, mas a grande parte das pessoas possam pensar e agir como dono. Eu acho que isso é o principal de tudo. Isso não mudou, né? Isso não vai mudar nunca. Isso não vai poder mudar nunca, porque a pessoa vai ter que ter essa cultura de que eu estou aqui, eu sou corresponsável por isso. Mesmo que nós, os acionistas da empresa estão lá em Israel, são 6 horas de fuso horário diferente. E a gente sempre tratou a empresa como se nós fôssemos os donos da empresa, mas os donos estão lá do outro lado do mundo, envolvidos com os problemas deles, e é assim que a coisa funciona, tem que agir como dono. E eu sempre digo assim, feliz da empresa que consiga ter grande parte dos seus colaboradores que se sintam como dono da empresa. E isso é questão cultural. Não importa a geração, vai ter que continuar dessa forma. Eu vejo, Frank, até por uma experiência vivida lá, no nosso caso, uma sensação interessante de a gente observar e diria até cultivar. Eu acho que a gente como empresa, como uma unidade produtiva especialmente, é uma referência para os jovens. Não tenha dúvida que é. Né? Porque hoje eu vejo com muita gurizada, às vezes com idades aí de 10 a 18, 20, 25 anos, que alguns têm algum sonho já, uma visão de evolução do que quer ser. Mas tem uma grande quantidade de pessoas hoje, jovens, que às vezes não sabem o que querem. E tem um problema muito sério hoje, que é com a questão digital, tudo é muito rápido. Então cria-se uma cultura de imediatismo em tudo, e de pouca resiliência. E porque é muito fácil mudar a tela do celular, se empurra com o dedo e vai para o lado. Então, assim, eu acho que a empresa, ela tem uma chance de, através dos filhos dos nossos colaboradores, observarem o que é uma geração de riqueza, que é a operação da empresa. A empresa gera riqueza, não é para o bolso do dono, ela é um órgão de gerador de riqueza. Né, que é compartilhado com seus colaboradores, sem dúvida. Né? Então, assim, nós tivemos já 2 experiências que eu observei muito fortes de eventos lá na empresa, onde a gente estava com os funcionários e as esposas e os filhos, e a gente, em muitas situações, vê o orgulho que os filhos menores têm de observarem a atuação dos pais dentro da operação da empresa. Porque eles sonham um pouco em ser aquilo que o pai é. Sim. E até melhor. Então, para isso, ele vai também se qualificar, vai estudar, vai buscar a educação necessária para que ele possa ser melhor. Né? Então, eu vejo na empresa que a gente toca um potencial muito forte de estimular, de promover esse interesse na produção, no profissional que vai fazer alguma coisa, que vai se especializar em ser uma pessoa que tem uma qualificação. Né? Então, eu vejo assim que nós pelo menos lá estamos procurando até pescar essas possibilidades e promover
né, através dos nossos colaboradores, funcionários e tal, sempre que possível trazer a família mais para próximo, que vem os filhos junto, e isso aí é irradiante, assim, isso irradia para as crianças essa visão, entendeu? Eu acho que independente de qualquer programa governamental, sim, nós temos a nossa atuação, né? Sim, independente de qualquer coisa. Nós na Plação, nós temos todo mês de outubro, uma vez ao ano, no mês de outubro, nós temos a Festa da Família. A Festa da Família é feita na empresa. Uhum. Esse ano são 900, nós temos aqui em Criciúma, lógico que não é 100% das pessoas que vão aderir a isso, mas nós temos em torno de 700 funcionários da unidade aqui de Criciúma, já tem a visita, a Festa da Família desse ano passa de 1.000 pessoas, que é feita na própria empresa. Começa de manhã, às 8h30 da manhã, com uma visita à fábrica, a todos os postos de trabalho. A família vai junto visitar. Lógico que tem gente que guia, que explica o que acontece. Tem vídeos mostrando o que acontece naquele cada setor, porque daí o pai possa dizer assim: filho, olha, eu estou ali trabalhando, esse é meu lugar de trabalho, essa máquina que eu trabalho, esse é o EPI de segurança que eu uso, esse aqui. E depois a gente faz uma gincana faz food truck e tal na empresa. Que legal. Num pavilhão que a gente arma no estacionamento da empresa. Então, assim, vem 1.000 e poucas pessoas lá dentro, crianças, desde criança de colo até adolescentes, vem junto com os pais. Por quê? Porque os filhos têm orgulho daquilo que o pai faz e o pai tem orgulho de mostrar para os filhos o local de trabalho dele. Então, é um evento que nós valorizamos muito, que a gente chama Festa da Família, que normalmente é no Dia das Crianças, no feriado Dia das Crianças. Então, assim, a gente faz esse tipo de evento para que eles possam aproveitar. E tem dado um resultado muito grande com relação a isso. A gente já tem dentro da empresa pais que têm os filhos trabalhando lá, irmãos trabalhando. Então, assim, acaba atraindo isso. E outra coisa que a gente tem feito, a gente recebe muito estagiário, Parque da Juventude, outros que vêm e acabam ficando na empresa, vêm fazer o estágio, acabam ficando na empresa. E aí a forma de tu atrair mão de obra para dentro da empresa dessa forma. E assim, tem que hoje em dia, cada vez mais, dar as melhores condições possíveis para que o pessoal se sinta feliz na empresa. Então a gente tem lá também instrumento de medir essa questão de felicidade na empresa. E todo mundo, tem gente que diz assim: não, isso é muito mimimi. Não é mimimi. Hoje o momento exige isso das empresas. Mudou, o mercado de trabalho mudou, a mão de obra mudou, as gerações mudam. Lógico que, como tu disse antes, eles são muito mais imediatistas, mas você tem que mostrar para eles que as coisas não caem do céu. E aquele que realmente não consegue enquadrar nisso, como diz um amigo meu, tu promove o mercado de trabalho. Tu não tem como que 100% vão aderir a tudo isso, mas tu procura fazer o melhor possível. Não, a cada fala do Frank me vai passando 15 perguntas diferentes que dá vontade de fazer. A gente fica ouvindo, é uma aula aqui. Mas é interessante, a Plação faz esse trabalho da porta para dentro. Eu também discordo completamente que é mimimi. Eu acho que antes a gente não fazia, passou a fazer e passou a ver a importância de fazer isso, né? Se preocupar cada vez mais com as pessoas. Outro caso, acho que o Nivaldo ia citar, ele falou de dois, né? Comentou um, que era a reunião das famílias lá, mas o segundo que eu tenho certeza que ele ia citar é o caso do Ryan, que é um filho de um colaborador nosso lá da empresa, com 6 anos de idade, que pediu que o tema do aniversário dele fosse BPM. Com o logo da empresa, com tudo assim, com aquela visão do orgulho que o pai sente da empresa, que já passou para ele com 6 anos de idade, né? Isso marcou muito pra gente, assim, foi bastante forte e bastante agradável ter vivido esse momento lá com ele. Levamos os meninos também lá, fazer uma visita na empresa, ver o local que o pai trabalha e tal, mesma ideia. Isso é muito importante. São boas práticas. Mas, exatamente. Só que a Plação também faz um trabalho da porta para fora, né? Tem um programa que, se eu não me engano, é Eu Sou Mais Plação, uma coisa assim, que é feito com os produtores, né? Como é que é? Fala um pouquinho desse programa e por que a importância dele para a Plação. É um programa porque, assim, nós temos um setor dentro da empresa que trabalha o relacionamento com o nosso cliente. Porque, assim, o nosso cliente é um produtor rural. Lógico que a gente vende por uma BRF, a gente vende por uma JBS, a gente vende por um Ricardo Faria e tal, mas o nosso cliente é aquele integrado deles, aquele que produz para eles. É o usuário, né? É o usuário. Então nós temos um setor dentro da empresa que só trabalha para dar suporte para esse pessoal, e o nosso representante também. Suporte como? Não é só assistência técnica. Assistência técnica todo mundo dá, é a questão de ensinar aquele produtor ter a melhor performance possível com aquele equipamento que ele comprou, ele poder tirar mais proveito possível, porque se ele cria melhor, se ele consegue mais quilos de carne
com menos consumo de ração, se ele consegue com a mesma Ele entende a menos vantagem, mortalidade de ave, menos mortalidade de suínos, tudo isso, ele ganha mais dinheiro. Entende Então a gente procura dar esse suporte para ele, tem um setor especializado nisso, não se cobra esse serviço é dado para os clientes. É uma forma de que, você... de certa forma também cria um vínculo mais forte. E aí você consegue ter a satisfação desse pessoal com a empresa. Então, todo o trabalho que a gente tem que fazer indo para o campo, e só se faz isso indo para o campo. Então, parece simples ver ele falando, né? Mas tomar uma decisão dessa, fazer um investimento desse, são profissionais, gente, é carro, é despesa, é hotel, é tudo. Tem gente que está na rua e tem uma demanda muito grande. Se não entende a força que isso tem, jamais tu vai tomar uma decisão de fazer um trabalho como esse. Tem que tomar isso. Por isso que a gente tem representantes em todos os países da América Latina. Aqui no Brasil tem 60, só no Brasil. Todos eles têm que ter estrutura de trabalho, de assistência, de serviço ao cliente, senão não pode ser representante. É uma forma de dar o atendimento, porque sabe, quem vende equipamento, se não der, tu não vai lá e entrega o equipamento e vai embora. Isso todo mundo faz, tu tem que estar lá junto e dando suporte. Sem dúvida. Isso só vai valorizar cada vez mais a relação, né? E essa fidelidade aí, porque é uma parceria, na verdade, né? Aí quando a gente faz a pesquisa, a gente pergunta, né? Por que você comprou Plausson? Porque foi recomendado por um conhecido. Então, a gente mede por aí, né? Legal. São dois caminhos diferentes que a gente fica indo e voltando, que são duas funções bastante importantes e relevantes, né? A gente já está indo pro finalzinho aqui. Voltando ainda para a questão da ASIC, a gente está indo agora pro biênio ali, né? Esses 3 anos ali, 25 a 27. Já vinha atuando dentro do negócio, já falou sobre isso, né? Como vice-presidente, agora assumindo a presidência. Qual que é o rumo que a gente pode esperar da ASIC para esses 3 anos? Alguma mudança significativa, alguma coisa que precisava implantar e que agora vai ser colocada em prática, ou basicamente é manter o que vem sendo feito? O que a gente espera para esses 3 anos agora? A gente tem buscado sempre dar o suporte maior às empresas, né? Então, assim, nós estamos vendo aí muitas transformações, a questão da reforma tributária é uma coisa que preocupa muitas empresas grandes. Tem o seu tributarista, tem o seu advogado, tem o seu consultor e tal. Nós temos aqui a ASIC, que é formada por empresas de todos os portes, de todo tamanho, desde micro, média, grande empresa, como até empresa de pessoa física, né? Pessoa física não, empresa individual, né? O tal do MEI. Então, assim, nós temos todos os tipos, todos os associados, nós temos em torno de 2.200 associados na ASIC, é muita gente. Então a gente tem que procurar dar suporte para essas empresas, então por isso dentro da ASIC tem vários núcleos por setores. Fizemos recentemente um debate da reforma tributária, trouxemos tributaristas para falar para os contadores dessas empresas todas, tem um público bastante grande. Agora, nós vamos ter o Intercom, que é o fomento à exportação, ao mercado externo, também fazendo com que as pessoas se entusiasmem para buscar uma parte da sua receita fora do Brasil, ou buscar com mais mercadoria ou componentes mais competitivos fora do Brasil. Todas essas coisas incentivando as pessoas a fazer isso. Nós temos a questão toda da nossa luta sempre pelas obras estruturantes da nossa região. Está aqui o Morro dos Cavalos, a briga que nós estamos fazendo, estamos vendo a coisa começando a andar, é uma briga de todo mundo, não é a briga da ASIC, é a briga de todo mundo, as obras estruturantes da nossa região. Essa questão da mão de obra profissionalizando, nós estamos trabalhando já em parceria com a Prefeitura Municipal sobre esse assunto. Logo que assumimos, procuramos o prefeito e temos demanda. E para o ano que vem nós temos a questão eleitoral também, nós temos que fazer um trabalho de novo de agregar para que o Sul não perca representatividade política. É importante que o Sul tenha essa representatividade, como devemos trazer pessoas, como trouxemos aí o governador Caiado, para debater junto com o pessoal aqui, pensar o Brasil. Nós precisamos... é um pingo de água no oceano? Pode ser que seja um pingo de água no oceano, mas nós temos que debater, nós precisamos debater o futuro do nosso país, nós precisamos ser otimistas com o nosso país, nós precisamos acreditar no nosso país, não tem outro jeito. Nós vivemos aqui,
Eu não tenho condições de morar em outro país, eu vivo aqui, minha família vive aqui, nós temos que tentar melhorar o nosso país aqui. Então o que a gente procura fazer? Cada um fazendo a sua parte para poder melhorar um pouco mais a nossa região, melhorar o nosso país, é isso que a gente busca. Que legal, maravilha. Grande mensagem. A gente está indo no nosso finalzinho aqui do programa, né? Então eu já deixo aqui a minha palavra de agradecimento máximo, né, por essa aula que a gente ouviu aqui hoje. Fico muito feliz de poder participar de conversas como essa. Vou passar o Nivaldo aqui fazer um fechamento para nós ali também. Eu chamo de Ney, tu chama de Nivaldo. Sim, então, aí é uma atividade de muitos anos, né? Então eu vou... O Ney fica para quem conhece da família. Mas, Frank, eu queria realmente te agradecer pela oportunidade e essa visão mais macro, né, sobre tudo, a gente precisa sempre puxar, porque é como tu falas, a gente tem que pensar o Brasil como um todo, né? Obras estruturantes, tu comentaste aí, obras estruturantes são coisas que às vezes as pessoas não dão a devida importância. Olha o que está acontecendo lá na região de Itajaí, do Vale ali, que entrou em colapso o fluxo, né? Vários contatos que nós temos lá, tem empresas hoje que já não estão trabalhando mais durante o dia. Estão trabalhando durante a noite, porque durante o dia não consegue transitar. Então isso é uma situação maluca de restrição ao desenvolvimento, né? Então, assim, realmente essa visão de futuro, de planejamento, de saber ponderar as coisas, de saber as necessidades fundamentais, e entendendo que nada acontece tão rápido, esse caso aí do morro aí, né? Quantos anos? Tem que ficar batendo na tecla, né? Não tem outro jeito. Mas isso que a gente ainda tem aqui no Sul, uma condição de mobilidade boa, se comparado com a região lá do norte do estado, né? Que desenvolveu demais e não se preparou para aquilo, né? Quer dizer, então, assim, essa visão global das coisas eu acho fundamental. Vejo, assim, na tua participação aí na SIC uma atuação extremamente importante, porque a gente quanto mais fora a gente vai, a gente vê quanto aqui é bom, né? Ainda a condição de vida que nós temos aqui, ela é extremamente boa, se comparado com qualquer outro local. Então, a gente tem que saber valorizar isso, potencializar a nossa região e buscar, através de articulações, de movimentos, mobilizar as partes, né, que possam atuar para fazer acontecer. Nada é fácil, né? Então, assim, eu queria te parabenizar por aceitar esses desafios, né, além de tocar a Plaçon, ter esse desdobramento ainda, que eu sei que não é fácil, porque a gente só tem 24 horas por dia, né? E tem família, e tem empresa, e tem tudo, então assim... Tem podcast. Te parabenizo demais por isso, tá? E te agradecer por esse espaço aqui, a tua disponibilidade de vir aqui comentar essas questões aqui, porque nós entendemos que essas conversas, querendo ou não, elas são importantes, porque a gente precisa mobilizar a cabeça das pessoas, né? Então eu te agradeço demais, que a gente possa estar sempre juntos. Eu que agradeço. Participar da expansão da Plaçon sempre, claro. E vamos seguir juntos aí por muito tempo. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar. Acho que por aquilo que eu disse antes, acho que a gente tem que continuar. Nós vivemos aqui que nós queremos que as coisas progridam. Nós vivemos no Brasil, nós queremos que o Brasil tenha um Brasil sempre melhor, é por isso que a gente tem que ficar lutando. E se cada um lutar da forma como a gente luta, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um país melhor, uma região melhor cada vez mais. Preservar a nossa região, que ela é muito boa. É isso aí, sem dúvida. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, gente. BPM Podcast vai ficando por aqui, então acompanhe aí os próximos episódios. O nível da conversa é alto, o nível é bastante relevante aqui para pulverizar um pouco mais, cada vez mais esse conhecimento, essas histórias importantes que a gente tem aqui pela região, e pode participar de tudo isso. A gente fica muito feliz e, inclusive, feliz em compartilhar isso com vocês. Acompanhe com a gente nas redes aí, segue a gente no YouTube, nas redes sociais também. A gente segue fazendo esse trabalho por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal!